Hoje a inversão, ó, você pode ver que a inversão ela deu uma sumida. Você não vê ela com céu vermelho, você vê chuva de granizo, você vê os sprites. Mas a inversão hoje, eu falo o assassino, eu chamo a inversão de assassino. Porque ele entra dentro da sua casa, você não vê ele e ele corta seu pescoço. Por isso que eu chamo ele de um assassino que você não consegue pegar ele. E está nas escrituras, de uma forma diferente. Repentino. Em hebraico, para você entender isso, ó, de repente, para repentino, é como se fosse 1 milhão de vezes mais rápido. Então vai ser um estrondo e vai pegar todo mundo de surpresa. Até nós que acompanhamos os sinais seremos pegos de surpresa. Porque eu estou te mostrando o sinal, mas você volta na sua vida cotidiana, não aconteceu nada, não é hoje, não aconteceu nada, não é assim, e acontece. Não vai ser algo que uma pessoa está esperando. Então, aonde que está hoje a inversão? Ele está trabalhando nas correntes oceânicas. O que ele está fazendo lá? Ele está fragmentando ela. Porque quando ele quebrar ela, a corrente oceânica, o que ela faz? Vou falar de uma forma simples. Ela pega a água quente da linha do Equador, leva lá no polo, lá na Antártida, resfria a Antártida e traz ela de novo. Só que como você está tendo o degelo lá do Polo Norte, a água doce não está deixando a água voltar de volta. E aí, dessa forma, ele consegue fragmentar o campo magnético da Terra. Então, bem dizer, vai ficar parado. Vai ficar a linha do Equador, vai ficar o calor, e o gelo, que é a borda da Antártida, ela vai avançar. Isso vai acontecer quando a Polaris começar a caminhar esses 9 graus. Porque se ela caminha o ponteiro, o Sol, como ela é um ponto do Sol central, o outro é o Sol. Então, se a Polaris caminhar, o Sol também caminha. E esse movimento do Sol caminhar, ele vai sair do hemisfério sul e vai para o hemisfério norte. Só que quem fabrica grãos é o hemisfério sul. Então, ele vai colocar nós em uma fome jamais vista. Isso aí eu falo, se você pudesse fazer um estoque de comida, pelo menos para um ano, seria bom, não é muita coisa. Porque você tem que ter vela, fósforo, lata de enlatado, arroz. Feijão não, você não vai poder ligar uma panela de feijão com uma cidade passando fome. Você está doido de dizer isso aí. Eu vejo gente estocando feijão. Filho, na hora que o bicho pegar, se você ligar uma panela de pressão, é igual mesmo você meter a mão na buzina de um carro, para quem está passando fome. Então você tem que ter coisa que dê para você se alimentar durante pelo menos uns 9 meses a um ano. Porque quando acontecer a fragmentação das correntes oceânicas, vai ser assustador. E outra coisa que está acontecendo, que as pessoas, isso foi falado, o sistema fala, e eu acho que quem fala, quem está lá no comando, deve dar risada. Você viu que eu coloquei lá no canal Exua que está chovendo no Polo Norte? Está chovendo constante. Onde que tem chuva? Em um lugar que só tinha gelo. Choveu lá mais de 10 dias constante, assim, a chuva no Polo Norte. Imagina o degelo que não é isso. E não imagina essa água doce correndo para o mar da água salgada. E o que vai acontecer com o degelo do Polo Norte? Você tem metano. E o metano, quando ele estiver em contato com o plasma, explode. Por que você acha que a Rússia está fazendo guerra com a Ucrânia? Porque ele sabe que a coluna da Terra vem de baixo para cima, está passando na Suíça, está passando na Ucrânia. Então ele quer movimentar o exército dele para a Ucrânia. Ele quer ter só um exército. O que um homem poderoso precisa ter depois de uma inversão? Na cabeça deles, um exército, não população. População para ele não vai valer nada. Porque aquela Sibéria e o norte da Rússia, o norte da Europa, o norte da Groenlândia, o Canadá, vai sumir tudo, filho. Islândia, Finlândia, Inglaterra, não vai ficar nada, filho. Não vai ficar nada. Não vai ser depois da explosão. Se você for lá, existir Inglaterra, não vai nem saber, não existe nada, é só um oceano. Por que isso? Porque tem juízo. Estados Unidos tem juízo. O Criador tem acerto com esse povo, rapaz. É igual você falar, Estados Unidos e Inglaterra é Sodoma e Gomorra, filho. E também não vou alisar o Brasil, Rio de Janeiro, Sodoma e Gomorra, terra do pecadão. Então você também tem que ver onde você mora, né? Quer morar em Sodoma e Gomorra e passar batido? Não vai, filho. O que aconteceu com Ló, né? E poucas pessoas sabem que quando a mulher dele olhou para trás,
Ela olhou para trás porque ela tinha 4 filhas. Ela não tinha 2, 4. 2 ficaram. E ela olhou por causa das filhas. E você viu que ela virou sal, né? Uma estátua de sal. Qual é o exemplo disso? Você não pode ter amor, nada sobre o pai. Isso é pesado, eu acho. Pesado num sentido assim, você tem que ensinar seus filhos, mas você tem que entender que salvação é individual. O Criador, ele é justo, né? Ele é justiça. Então, quando você vê esse silêncio da inversão magnética, é igual uma criança que faz arte. Em algum canto está fazendo, filho. E quando ele está quebrando correntes oceânicas, você não vê, você não está vendo. Então, é assustador. Porque você acha que está tudo bem e ele está lá, preparando algo que vai ser feio. E as correntes marítimas é tudo baseada também em campo magnético, filho. Tudo em campo magnético. São sentidos de campo magnético. A água tem propriedade diamagnética e conforme vai passando o campo magnético, ele vai movendo a água. A água vai fugindo e vai criando essas correntes marítimas. No meu entendimento, sabe? Eu gosto de explicar as coisas simples. Então, é o que está acontecendo. Quando você fica escutando, é o ninho, é o Nina, cara, tem até homem e mulher agora, né? Isso é o que está acontecendo. Ó, outra coisa que é feio, e agora você vai entender. Hoje você vai entender algo que eu queria explicar. Ó. Colapso das correntes de jato de ar. A gente sabe que na atmosfera tem rios que estão sobre sua cabeça, que está levando umidade, está levando chuva. Só que a corrente de jato de ar, ela está colapsando mais rápido do que as correntes oceânicas. Você está num sistema fechado, o sistema que você está é fechado. Então, esse sistema, o que a elite sabe? A elite sabe que ele vai aquecer, porque vai chegar uma hora que não tem vento. Outra coisa, aonde que você teve a demonstração disso? Ó, Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Uruguai, que eu acho que faz divisa com a Argentina, esses dias tiveram um calor que é assustador. Tanto é que eu assisto muito vídeo, canal no YouTube, dessas pessoas que viajam de Kombi, motorhome. E essas pessoas, às vezes, estão nesses lugares. E ele estava indo Rio Grande do Sul para a Argentina. E ele estava reclamando do calor, que era algo que ele não conseguia entender. Era um calor insuportável. Ele parou até o carro. Então, o sistema já está sendo colapsado. Essas correntes de jato de ar, elas estão se colapsando. Então, imagine o calor que a gente não vai passar. E o duro que... Agora vem a pergunta, o que a elite faz? Aquecimento global. Porque, primeiro, as correntes de ar vão ser colapsadas. Então, você vai ter um calor jamais visto. Mas para trazer a neve, o frio, em prazo de horas, vai ser o colapso da corrente marítima. Então, eu posso bater o pé que vem vindo um aquecimento global, porque eu sei que primeiro vai quebrar, vai se fragmentar o colapso nas correntes de ar, para depois as correntes marítimas. Então, eles batem nessa tecla sem medo, porque quando vir a neve vai ser armadilha, filho. A neve vai vir assim, ó, em questão de 2 horas desse fenômeno, ela vai estar até na linha do Equador. Você vai pegar São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, com 10, 15 metros de neve, rapaz. Nem nossos telhados estão preparados para enfrentar isso aí. Só que existe um privilégio, né? Pelo menos você tem água para beber, do que lugares que vão secar, que não vai ter nada. Mas o calor, a falta, a escassez de água que a gente vai passar, você pega um acordo espiritual em filme, Mad Max. Pronto, assiste Mad Max, não tem água. Né? E quem assistia isso, eu acho que é filme da década de 90, 2000, jamais ia conseguir fazer. Nossos pais, eu assisti filmes cheguei a assistir com um tio meu, irmão do meu pai. Ele morreu bem velhinho. Nós não tinha nem esse parâmetro de pensamento lá na década de 90, né? A água, não tem água, parecia uma coisa assim, ficção, filme de ficção científica. Hoje já não é. Hoje você sabe que se diminuir o campo magnético, a água seca. O sistema não vai te falar isso. Ele não fala isso. Ele vai te justificar com várias coisas. Eles conversam aquelas linguagens que você não entende, que é tudo mentiraiado. E as pessoas creem. Quem está na Matrix, né? Quem está assistindo futebol,
trabalhando igual um doido, que tem meta de um carro, construir casa, né? Eu tenho um cunhado que está construindo casa. Eu fico olhando, sabe, fazendo um sacrifício. E ele já tem uma casa. Tá morto. Não que você não tenha que viver, mas tem coisa que não tem mais como se esforçar tanto, né? Tem que